Lucas, capítulo 7, do 1 em diante. Quero falar hoje um pouquinho de fé, um pouco de persistência, um pouco mais de credibilidade na pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele estava pregando nos montes, naquela região de Cafarnaum. Cafarnaum fica no norte de Israel, na Galileia. E ali Jesus ensinava as boas novas, curava doentes. Foi ali que ele ministrou o sermão, todo o sermão do monte. E após uma vigília da noite, ele escolheu os 12 apóstolos. E após ele escolher esses 12 apóstolos e ministrar tudo que ele tinha que ministrar naquele sermão do monte, Jesus ele desce para a cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum, ela fica na beira do mar da Galileia. Tem água doce, porque é preenchido com o rio Jordão. E ali, essa cidade de Cafarnaum, era uma importância aquela cidade naquela região, por causa de estratégias. E ali então ficava uma guarnição de soldados romanos. E além dessa guarnição, por ali também tinha uma alfândega. Tinha uma alfândega que se cobrava impostos. Por ali passava uma importante estrada que ligava, feita pelos próprios romanos, que ligava entre os estados conquistados por Roma. Então, ali nessa coletoria, provavelmente foi a mesma coletoria onde Mateus foi chamado para seguir Jesus. E Jesus, a maior parte do tempo que ele permaneceu naquela região, ele permaneceu em Cafarnaum. Cafarnaum e sua região. Ele dava algumas saídas, mas ele voltava para Cafarnaum. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Assim fala a Santa Palavra. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E o meu servo faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são
o servo enfermo. Glória a Deus. Pode sentar. Então, nessa passagem bíblica, nós podemos ver que, a passagem bíblica de São Lucas, que também é relatada por Mateus, ele fala de clamor, ele fala de fé, e ele fala de credibilidade na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que precisamos ter. E podemos ver que esse centurião, ele tinha um caráter exemplar. Ele amava os seus empregados. Ele tinha compaixão dos seus subordinados. E também ele ajudava os hebreus, que por sua hora estavam sendo escravizados. E a palavra fala que um dos servos do centurião, ele estava doente. E estava doente de morte. E esse centurião, ele tinha uma grande influência naquele local que ele estava vivendo. Ele já não era mais um simples romano, mas o problema dele ainda é que ele era um romano. E os romanos, eles subjugavam toda aquela região. Então ali os hebreus, os israelitas, eles, por sua vez, eles tinham ódio dos romanos, porque estavam sendo dominados por Roma. Mas esse chefe militar romano, ele já tinha uma influência naquele local. E isso foi os próprios judeus, os anciãos, que falaram sobre isso, que ele era amigo do povo. Então aquele centurião, ele já estava envolvido com aquela sociedade, ele já participava daquela sociedade. Então ele provavelmente já tinha escutado do Deus único, ele já tinha escutado do Messias, que estava fazendo milagres naquela região e tinha trazido as boas novas. Tinha escutado sobre o prometido. Então provavelmente ele já tinha até participado das reuniões dos hebreus, onde ele mesmo construiu uma sinagoga. Ele tinha construído uma sinagoga para aquele povo. Então ele tinha um coração voltado já para aquele povo. Ele já participava daquela sociedade. Então aquele centurião, ele envia alguns líderes, uns anciãos dos hebreus, irem até a Jesus, para que ele viesse a curar o seu servo que estava moribundo. Então aquele centurião, ele poderia muito bem, por ser um centurião é chefe de 100 soldados, e 100 soldados romanos, seria como se fosse hoje uma polícia federal nossa. Eles tinham autoridade. E esse era o chefe de 100 ou mais. Ele poderia muito bem ter falado, ó, chama o tal de Jesus, manda vir aqui, que meu servo está doente. Mas aquele centurião, ele sabia que o seu poder se limitava em comandar homens. O seu poder não estava em controlar algo espiritual. E Jesus, ele veio como filho de Deus, já veio espiritual, se transformou homem, mas tudo o que ele fazia era espiritual. Ele fazia curas, milagres que ninguém entendia. E aquele homem, apesar de ser um grande militar, um centurião, ele era humilde. Ele tinha humildade. Ele tinha uma autoridade romana. Ele poderia chamar Jesus, mas não. Ele clama. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que clamar. Não importando aonde Jesus estiver, clame com fé. Mas nós podemos ver aqui, apesar de todos aqueles milagres que Jesus fez naquela região de Cafarnaum, eles não estavam acreditando ainda em Jesus. Eles tinham suas dúvidas. Eles não tinham tanto apreço por Jesus, pelo Filho de Deus,
como eles tinham apreço por aquele centurião que estava beneficiando eles materialmente. E os anciãos, eles conheciam o poder de Jesus. E eles até suplicaram para Jesus, eles reconheciam o poder de Jesus. Mas eles valorizaram mais o centurião. Temos que ter cuidado para não valorizar mais o material do que o espiritual, de quem está te fornecendo algo, do que a palavra, própria palavra de Deus. E Jesus, então, mediante aquele apelo, o apelo dos anciãos, ele vai junto. E quando Jesus está quase chegando na casa daquele centurião, o centurião manda outros amigos dizerem para Jesus: Jesus, não te incomodes, não precisa vir até aqui. Ele fala: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Vejam a situação desse homem. Ele reconhece o quanto ele é pecador. E nós muitas vezes chegamos até Jesus querendo pedir, querendo exigir, não reconhecendo que somos pecadores, que temos falha. E ele era um grande chefe militar, ele era um grande líder, mas ele se achava impuro, indigno de receber o mestre na sua casa. Então esse centurião, de alguma maneira, ele já conhecia Deus. Ele já estava a par desse Deus único de Israel. E devido a ele não ser um israelita, ele sabia que os próprios israelitas não compartilhavam a palavra com outros, não comia com outros. Então ele se achou indigno. Mas Jesus, ele não veio para separar ninguém, ele veio para unir. Jesus disse que nós somos o quê? O sal. O sal é para temperar. É para temperar tudo. Ele falou que é a luz. A luz não é para ficar dentro da igreja, na sua casa. A luz é para iluminar essa escuridão do mundo. É para isso que Jesus veio. Mas aqueles anciãos judeus, apesar de conhecerem a Escritura Sagrada, não estavam valorizando muito o Filho de Deus. Estavam valorizando somente a parte material. Aquele centurião, que era um chefe, que tinha poder. Talvez politicagem. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 20, Jesus, ele censura aquela cidade de Cafarnaum. Ele censura. Ele coloca aquela cidade abaixo das piores cidades que já existiu. Sodoma. Ele fala: eu e tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não. Serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos seus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Não basta nós vermos Jesus. Nós temos que aceitar esse Jesus. Mas ao contrário, aqui nós podemos ver, ao contrário, aquele centurião, ele tinha fé. Ele não era daquele povo, ele não era daquela religião, mas ele já acreditava, ele já tinha fé, e tinha muita fé. E fala assim: Jesus, ordena uma só palavra, e o meu servo será curado. Ordene lá de fora, lá de longe. Eu não sou digno que entre aqui na minha casa. Vejam a fé deste homem. Fé que muitas vezes nós, que somos crentes, não temos. E nós temos que aceitar.
Jesus é esse mestre. Jesus é um exemplo, é o nosso exemplo do cristianismo. Mas aquele centurião também ele deixa aqui muitas lições para nós. Como muitas outras pessoas deixaram exemplo para nós. Ele deixa aqui o exemplo de tomar atitude, de fé, de humildade. Ele teve uma fé que nunca se foi visto naquela região. Foi Jesus que falou. Ele deu totalmente credibilidade para o Senhor Jesus, coisa que nós muitas vezes não fazemos. E nós temos que dar essa credibilidade para ele poder fazer. Aquele centurião, ele reconheceu que era indigno. E muitas vezes nós se achamos os tais. Achamos que somos, que podemos, é só chegar a pedir. Jesus é prateleira de supermercado. Não. Jesus não é prateleira de supermercado. Aquele centurião, ele tinha algo que nós cristãos não temos. Ele se preocupava com seus servos. E muitos de nós chegamos numa posição social, bem, financeira, que nem damos muito atenção aos seus empregados, aos subordinados. Ele não era orgulhoso, aquela posição de centurião não subiu na cabeça dele. Ele não deu carteirada em Jesus. Ele não falou: Jesus, vem aqui, sabe quem eu sou, Jesus? Ele não deu carteirada em Jesus. Isso é errado. E muitos de nós queremos dar carteirada no próprio Jesus. Tanto tempo, Senhor Jesus, que eu vou na igreja, eu sou crente da carteirinha, eu dizimo, eu oferto na comunidade evangélica Esperança em Cristo, Senhor, querendo dar carteirada. Ele não deu carteirada. Ele teve humildade. Ele sabia definir, ele sabia diferenciar o que é um poder ou de uma autoridade. E ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre o servo, mas ele não tinha a autoridade sobre a doença. E é ali que entra Jesus. Ele sabia. Ele tinha aquela autoridade total do Império Romano para dar ordens, para manter a ordem, mas não tinha o poder espiritual que Jesus tem para te curar, para te libertar, para te salvar. Então aquele centurião, ele se confiava nas ordens que ele dava. Ele se confiava. E ele falou para Jesus: eu mando um fazer isso e ele faz, eu mando o outro, ele faz. Eu falo, vai, ele vai. E é assim que eu tenho fé que você, Jesus, pode fazer. Aquele centurião, ele sabia que Jesus tinha autoridade divina sobre aquela doença, e poderia curar lá de longe. Aquele homem ainda era um gentil, mas ele não tinha qualquer dúvida, mediante de tudo aquilo que ele tinha ouvido na região de Cafarnaum. Provavelmente os seus soldados investigavam, e ele ouvia milagres, curas, e ele teve total certeza. Mas infelizmente, nós crentes, apesar de termos essa certeza, de sabermos, de sermos instruídos, de sermos batizados pelo Espírito Santo, de receber muitos milagres, assim mesmo, tem horas que a gente não dá credibilidade para o Senhor Jesus. Nós queremos tudo de imediato, mas não é tudo de imediato. E aquele homem sabia que apenas uma palavra de Jesus, lá de fora, curaria.
Ele tinha um tipo de fé única, que muitas vezes nós não encontramos dentro dos evangélicos, dentro dos cristãos. Ele tinha. E Jesus se admirou. Ele mostrou uma fé tamanha, uma fé tão grande, que a maioria de nós, evangélicos, crentes, não conseguimos colocar em prática, porque temos medo de colocar em prática. Ele confiou. E aqui nessa passagem bíblica, nós também estamos sendo desafiados a seguir então esse exemplo do centurião. Ele acreditava que a palavra era uma palavra poderosa e que poderia reverter aquele caso aquele escravo que estava prestes a morrer. E Jesus reconheceu aquela qualidade de fé daquele homem. E Jesus se admirou. Nem mesmo em toda Israel não vi fé assim. E quando Jesus fala isso, em Mateus está registrado, na mesma passagem, em Mateus está registrada, que aquele centurião tinha uma fé superior de Israel. Ou seja, quem que era Israel? Todo Jacó. Quem que era pai de Jacó? E assim foi. Aquele homem, a fé daquele homem, de um centurião, de um homem estrangeiro, a fé dele foi igualada à fé de Abraão. Por isso que Jesus se admira. Jesus se admirou poucas vezes de alguém. Mas aquele homem, apesar de tudo isso, ele se achava tão pequeno para estar na presença do Senhor Jesus, que ele até tinha medo, de tanto que ele tinha escutado. A fé dele foi pelo ouvir. Ele provavelmente nunca tinha visto Jesus. Nunca tinha visto Jesus. Mas a fé vem quando nós ouvimos. Então ele manda aqueles anciãos no lugar dele, por Jesus vir. E quantas vezes nós, volto a dizer, quantas vezes nós voltamos, queremos exigir de Jesus, queremos que Jesus faça algo, se achamos os tais, mas aquele centurião não. Ele fala assim: Senhor, não se incomodes, diga só uma palavra, não mereço receber debaixo do meu teto, debaixo da minha casa, sou impuro. E aquela fé foi tão grande, que quando os homens voltaram, aquele doente, aquele servo, já estava curado. Glória a Deus. Aquele pedido daquele homem não foi um simples pedido, foi uma súplica, um pedido profundo, sério, algo de confiança, cheio de fé. Ele tinha fé. E Jesus fala também, ou seja, Tiago fala assim, Tiago 1,6: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Muitas vezes a nossa fé tem ondas, é inconstante. Nós temos que ter uma fé constante. E aquele centurião, ele foi humilde, foi cheio de esperança. E Jesus então foi lá até com ele. Ele tinha fé. Ele depositava a fé em Jesus. Coisas que muitas vezes nós temos até medo de entregar. Nós temos medo de entregar para Jesus, porque nós não confiamos. Nós precisamos ser mais perseverantes, mais insistentes. E Jesus quer isso. Jesus exige confiança nossa em Ele. Se não temos confiança, como que Ele vai fazer?
E várias passagens da Bíblia no Evangelho retratam Jesus recriminando os seus próprios apóstolos e outras pessoas por não terem aquela fé que é necessária. Jesus exige nossa confiança para poder fazer um milagre. Nós queremos milagres, nós queremos curas, libertação, nós queremos bênção, mas não entregamos totalmente de confiança. Em Mateus 13, está registrado que na cidade de Nazaré não aconteceu quase nenhum milagre, porque Jesus morou ali muito tempo. Então ninguém confiava. Mas na cidade de Jericó aconteceu muitos outros milagres. Aqueles 2 cegos de Jericó, Jesus, Jesus, tem misericórdia, foram curados. Aquela mulher, o filho daquela mulher, o rapaz que estava possesso, e a mulher falou assim: dê ao menos as migalhas. Olha a fé dela, não queria o pão inteiro, queria só a migalha. Jesus curou pela fé dela. O problema nosso é que nós queremos que Deus faça tudo para nós, sem nós termos fé, sem clamarmos, sem insistirmos. E não pode ser assim. Nós não sabemos nem pedir. E Jesus quer que nós se apresentamos com confiança. Muitas pessoas do nosso meio perdem tempo lamuriando, reclamando, e esquecem do poder de Deus, do que Deus pode fazer para melhorar nossa vida. E ao contrário, ainda ficamos reclamando, murmurando, em vez de se ajoelharmos e orarmos. E nós estamos vivendo numa época muito difícil, onde que tudo acontece muito rápido. Em apenas um botão, tudo está esclarecido. A tecnologia está muito avançada. Apertou um botão e está pronto. Não é assim? E nós estamos acostumados com isso. Muita facilidade. E nós se acostumamos com isso. É para agora. Não é para depois, Senhor Jesus, é para agora. Nada pode demorar. Mas a lógica divina não mudou. Permanece a mesma lógica divina. É no tempo de Deus. É na hora de Deus. Quantas famílias passaram tempos e tempos, anos e anos orando por algo, por um benefício, por uma cura, e foram receber depois de anos, mas permaneceram. E quando nós queremos algo também, nós queremos algo na nossa vida, nós corremos atrás, nós batalhamos, nós perseveramos até dar certo. E é assim que tem que ser no mundo espiritual. É assim que nós temos. Não deu certo? Ore de novo, peça de novo, insista. E quando conseguir, não dê mais confiança àquele passado que vem te atentar, aqueles velhos amigos que vêm tentar tirar você do sério, tirar você da bênção que você entrou. E ali entra parentes, entra amigos, entra tudo te fornecendo várias coisas, te desprezando porque você é crente. Mas você está debaixo da bênção. Aquele servo do centurião foi curado pela fé do seu patrão, pela fé do centurião. Ele clamou, os anciãos foram lá e clamaram para Jesus. A palavra fala que eles clamaram. A fé foi tão grande daquele centurião. O centurião deu credibilidade total para Jesus.
E é isso que nós precisamos fazer. E Jesus se maravilhou da fé daquele homem. Deixa Jesus se maravilhar também com a sua fé. Deposite essa confiança em Jesus. Entregue essa semana toda a tua esperança para Jesus. Tua família, o esposo, a esposa, os filhos, o teu emprego, as tuas finanças, aquilo que você mais está precisando. Entregue e confie. Dê essa credibilidade a Jesus. Amém? Glória a Deus.